Henker que vive duas vezes. Capítulo 409. Até o 50º andar. 6. Os jogadores correram pelas árvores da floresta Imuji, no noroeste do Templo do Dragão, no 50º andar. Siga-os. Eles não terão chegado longe. Se os perdermos, estaremos fodidos. Pegue-os, não importa o que aconteça. Balançar. A floresta era perfeita para treinar Henkers e semi-Henkers, mas era extremamente barulhenta no momento. Droga, não vejo o fim. De onde vêm todos esses bastardos? Shatura, a vice-chatelane do Demon Beauty Castle, cerrou os dentes. Ela pensou que eles haviam evitado todos os seus perseguidores, mas ainda estavam em seu encalço. Ela não conseguia acreditar no que o Demon Beauty Castle havia passado nos últimos dias. Calça, calça. Ela podia sentir um hálito quente e cheio de exaustão em seu pescoço. Se ao menos a bela demoníaca estivesse acordada. Shatura cerrou os dentes ainda mais enquanto olhava para a pálida Edora em suas costas. Depois que Edora entrou no Templo do Dragão para seu julgamento, um ataque repentino estragou tudo. Pelas roupas, era óbvio que os atacantes eram afiliados a diferentes grupos mercenários e mágicos. Eram jogadores que se reuniram recentemente sob a bandeira da Aliança Leão. Era um grupo enorme centrado no clã Leão de Ferro, com membros das alianças mercenárias e mágicas. Pequenas forças como Tritão, Necrópole, clãs emergentes e Henkers que aderiram ao movimento também se juntaram. Eles tinham um nome longo e complicado, mas, para resumir, usaram o nome Aliança do Leão em homenagem ao Leão de Ferro Ivan. A primeira coisa que fizeram foi caçar o Castelo da Beleza Demoníaca. A razão que eles deram foi que o Castelo da Beleza Demoníaca causou estragos nos andares intermediários, e esta aliança foi forjada para corrigi-los. No entanto, apenas um tolo acreditaria nesta desculpa. Desde o início, as forças da Aliança Leão eram principalmente aquelas que haviam perdido para o acumulador. Eles tinham um forte desejo de vingança e então atacaram a bela demoníaca Edora, que era conhecida por ser a companheira do acumulador. Infelizmente para Edora, eles escolheram o momento em que ela estava concentrada no julgamento e sua guarda estava baixa. Edora não só falhou no julgamento, como também ficou gravemente ferida, a ponto de estar à beira da morte. Por alguma razão desconhecida, ela também entrou em coma e ninguém conseguiu acordá-la. O resto do Castelo da Beleza Demoníaca estava igualmente impotente contra o ataque da Aliança Leão, já que não haviam criado uma defesa adequada. Os sacrifícios dos seguidores de Edora conseguiram ganhar tempo, mas Shatura e os outros ainda não conseguiram abalar a persistente Aliança Leão. No final, não havia outro lugar para onde fugir, exceto a floresta Imuji, mas pelo que ela podia sentir, seus perseguidores já haviam cercado a floresta. O que devo fazer? Como a pessoa que agora era responsável pelo Castelo da Beleza Demoníaca no lugar de Edora, Shatura teve que quebrar a cabeça em busca de um plano para superar os obstáculos. Se ao menos alguém pudesse ajudá-los. Mas não havia esperança de que isso acontecesse. Os jogadores no 50º andar eram em sua maioria semi-Henkers tentando se tornar Henkers, e eles estavam apenas preocupados com suas provações e não queriam ser arrastados para perigos desnecessários. Além disso, o grande número da Aliança Leão significava que eles eram excepcionalmente mais fortes do que os 4 clãs emergentes combinados. Eles poderiam até igualar qualquer um dos 8 clãs em termos de força. Ninguém iria querer antagonizá-los, e todos sabiam que nada de bom acontecia em se envolver em conflitos com o acumulador. Shatura não entendia por que a Aliança Leão tomou uma decisão tão perigosa. O que eles estão pensando? Deixando de lado o Castelo da Beleza Demoníaca, Edora tinha o apoio do jogador mais poderoso, o Rei Marcial. Era verdade que o Rei Marcial era indiferente aos negócios dos membros de sua tribo se não envolvessem diretamente a honra de sua tribo. Ainda assim, os membros da Aliança devem ter experimentado a força monstruosa do Rei Marcial nas últimas décadas, certamente estariam preocupados com qualquer problema que ele pudesse causar. No entanto, a Aliança Leão ainda atacou o Castelo da Beleza Demoníaca como se fossem inimigos jurados. Bum! Bolas colossais de fogo caíram de cima. Shatura e o resto dos líderes do Castelo da Beleza Demoníaca estavam exaustos depois de já bloquearem vários bombardeios. Ela se adiantou automaticamente, mas uma sombra de repente avançou. Eu cuidarei deste lugar, para que o resto de vocês possa escoltar a beleza demoníaca para fora do chão. Niense separou-se do grupo e brandiu sua espada. Mas não há tempo. Rápido. Niense imediatamente correu em direção aos inimigos que se aproximavam a uma velocidade condizente com seu apelido, Fir Zephyr. Não houve tempo para ouvir suas respostas. Relâmpagos choviam a cada golpe de sua espada e impediam que os perseguidores avançassem. Eles fizeram tantos sacrifícios que já perderam a conta de quantos se foram. No entanto, Shatura e os demais não tiveram escolha a não ser engolir as lágrimas e fugir. Mesmo sabendo que o sacrifício de Niense não ajudaria muito. A rede ao redor deles estava ficando mais apertada e todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Os pergaminhos do portal para mover para outros andares também não estavam funcionando. Eles seriam derrotados e forçados a entregar Edora assim, nuvens escuras se reuniram sobre eles. Calça, calça. À medida que ficavam mais desesperados, Shatura ainda sentia a respiração áspera de Edora em seu pescoço. Então você é a criança que vi várias vezes através dos olhos daquela outra criança. Aquele com os olhos de Shao Hao. Enquanto o Castelo da Beleza Demoníaca fugia da Aliança do Leão,
Edora ficou presa em suas memórias, lembrando-se das palavras do ser que conheceu no Templo do Dragão. Eu não sabia porque os momentos foram muito breves, mas agora vejo com o que você foi abençoado. Como esperado de uma fase que dava testes diferentes para cada jogador, o teste que Edora teve foi muito diferente do que ela ouviu sobre o pai e o ancião-chefe. Uma sombra enorme que parecia não ter fim apareceu na frente dela, como se estivesse esperando por ela. Depois de abrir seu insight, ela percebeu que era um dragão maior e mais imenso que a Rainha do Verão, que ela tinha visto uma vez. O dragão olhou nos olhos de Edora com seus gigantescos olhos dourados enquanto dizia aquelas palavras misteriosas. Edora queria perguntar quem era aquela criança, com o que ela foi abençoada e quem era o ser à sua frente, mas por algum motivo ela não conseguia falar. As coisas que ela viu no dragão eram muito poderosas. Além do grande espírito que ela só tinha visto no Rei Marcial, Insight revelou todas as leis do mundo, deixando-a sem palavras, como se tivesse visto a vastidão da galáxia pela primeira vez. Parecia conter o segredo da espada Yang que ela estava investigando. Edora queria se aproximar do dragão mais de perto. Embora suspeitasse que um dragão vivo ainda estivesse por perto quando a espécie deveria ter sido completamente extinta após a morte da Rainha do Verão. No entanto, embora fosse impossível identificar e potencialmente uma estranha ilusão criada pelo julgamento, ela sentiu uma atração incomum pelo dragão. Parecia que uma corda invisível os conectava. Ela deu um passo à frente, mas a Aliança Leão atacou naquele momento, esmagando seu julgamento. O dragão desapareceu e, com a conexão cortada à força, sua alma sofreu um duro golpe. Meu nome é Calatos. Edora acabou ficando amarrada aos restos do dragão por um tempo. Eu fui um rei imoral que levou minha espécie à destruição e abri seu destino para consertar. As palavras do dragão foram interrompidas naquele momento. O que ele estava tentando dizer? No entanto, a voz fraca conseguiu dizer algo antes de desaparecer. Sha Yon-Wu, traga Sha Yon-Wu para mim. Não há muito tempo. Bum! Os olhos de Edora se abriram como se ela tivesse ficado chocada. O nome que o dragão mencionou, Sha Yon-Wu, era familiar. Como o dragão conhecia esse nome? Edora queria fazer mais perguntas, mas foi abalada pelo cheiro de sangue que ardia em seu nariz. Um grupo misterioso a atacou enquanto ela falava com o dragão. O que aconteceu depois disso? Ela se lembrou de ter sido expulsa do julgamento e dos seguidores do Castelo da Beleza Demoníaca resgatando-a. Depois disso, ela não se lembrava de nada. Beleza demoníaca. Você recuperou os sentidos, bela demoníaca? Esfregando a cabeça latejante, ela se levantou, sentindo muitos pares de olhos nela. Alguns estavam cheios de lágrimas e alívio, outros mais distantes estavam cheios de aborrecimento e violência. Ela imediatamente percebeu qual era a situação assim que sua visão clareou. Ela estava cercada pelo Castelo da Beleza Demoníaca, que estava tentando protegê-la, e além deles estava a Aliança do Leão. Teria sido melhor se você nunca tivesse acordado. Você está apenas causando mais problemas. Edora pressionou as têmporas, sentindo uma forte dor de cabeça enquanto sua cabeça zumbia com a voz do culpado que havia atrapalhado seu julgamento. Você. Ela agarrou o mal divino e falou em tom irritado. Eu vou te matar primeiro. Seus olhos abatidos brilharam através de seu cabelo parecido com uma cachoeira. Já que parece que há mais pessoas me procurando além de você. Edora olhou pelo canto dos olhos para o que estava ao seu redor e se jogou em direção aos inimigos que esperavam. Bum, Swish. Pegue ela, faça o que for preciso. Por ordem do homem, a Aliança Leão começou a se mover. Ah, ela nos viu? Enquanto Edora entrava em confronto com a Aliança do Leão, outros jogadores, principalmente High-Elves e fadas, observavam a situação de longe. Foram os Elohim. Após a destruição do grupo de Panete, eles não sabiam o que fazer até receberem uma mensagem de um oráculo. Derrubem as trevas que querem engolir a luz e devolvam tudo às suas sombras. Houve alguma confusão porque não estava claro quem era o oráculo, mas eles rapidamente conseguiram descobrir o significado. Eles eram a luz, e a escuridão era o ser que estava em seu caminho, o que significava que não deveria ser outro senão o acumulador. No entanto, para atacar o acumulador, eles precisavam primeiro passar pela tribo de um chifre, pela terra do sangue e por muitas outras. Eles decidiram que a melhor maneira seria atrair o colecionador com uma boa isca. Exatamente como a Aliança Leão estava planejando. Eles estavam à espreita nas sombras, esperando que as águas se agitassem tanto que seu alvo caísse na rede, mas parecia que haviam sido pegos de surpresa. Ah bem, Urus, o líder do esquadrão dos 7 membros, as forças especiais dos Elohim e o chefe da família High Mountain, penteou o cabelo para trás e começou a se mover. O Elohim é um dos que se movem. Devíamos entrar também. Os Elohim não foram os únicos assistindo. Um membro fantasma da peste sorriu cruelmente sob o capuz. Os seguidores do exército do diabo seguiram atrás dos Elohim, estreitando sua rede em torno de Edora. Caim, vou arrancar esses seus olhos impertinentes desta vez. Membros disseram ameaçadoramente, sua voz aumentando como o grito de um fantasma. Edora está no 50º andar. Foi nesse momento que Yon-Wu ouviu a notícia sobre Edora.